Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa, bem assim. Que coisa boa é contar com você nesta quinta-feira aí do outro lado da telinha. Se liga só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre as consequências psicológicas da violência doméstica, da violência contra a mulher. Nós estamos começando o mês de agosto, né? E durante esse mês está havendo a campanha Agosto Lilás, que visa muito focar, né, nesse assunto e conscientizar a população sobre as formas de combate à violência doméstica. Então, já nós vamos falar muito mais sobre isso. Também vamos falar sobre direito dos idosos, porque hoje, dia 1º, né, de agosto, é comemorado o Dia do Idoso. Nós também ainda vamos falar sobre câncer de cabeça e pescoço. Muita coisa boa e eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar e tem ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, porque afinal esse que é o nosso grande objetivo, tá? É fazer com que você se sinta em casa, que aqui o Bem Assim ele seja uma extensão aí da sua sala, tá? Que a gente esteja sempre batendo um papo aqui e te informando. Lembrando a você sempre das nossas redes sociais, não esquece, estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter, como TV Mar Canal 25, facinho você consegue nos achar. E tem também o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa produção. Joinha, estamos te aguardando, te esperando. Olha só, como eu falei, né, no começo do programa, neste mês de agosto está sendo realizada uma campanha que promove visibilidade para um grande problema que ainda assola a nossa sociedade, que é a violência doméstica. Os índices de violência de gênero no Brasil, eles são alarmantes e só reforçam a importância desse debate. E, gente, esse tipo de violência deixa consequências psicológicas muito grandes e muito graves. Para conversar sobre isso com a gente, nós convidamos o médico e psicólogo João Facchinetti. Muito bom dia, doutor João. Seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Muito obrigado e obrigado pelo espaço para conversar sobre esse tema tão interessante. Tão interessante e preocupante, né, doutor João? Verdade. A gente não pode negar que os índices estão aí, estão mostrando que a violência doméstica ela é crescente, né? Imagine a sua casa, o local onde você devia estar sendo protegido, acolhido, protegido, vamos dizer assim, do mundo hostil, das Sim. coisas que acontecem no mundo, e é dentro da sua casa onde você começa a ser agredido, onde você começa a receber as agressões para a vida lá fora. É interessante a gente pontuar que a violência doméstica ela não se resume apenas à agressão física, né? Ela começa muito antes. Vamos falar um pouquinho desse ciclo? A gente tem a violência como toda ação capaz de limitar, impedir ou danificar fisicamente uma pessoa ao seu pleno desenvolvimento. Quando a gente entende isso, a gente percebe que a violência física é o aspecto mais visto, mas não é o aspecto talvez que mais acontece. Porque toda vez que eu impeço, por exemplo, de uma criança, não dou direito a ela ir à aula ou ir às oportunidades de crescimento, como oferecer a ela aula de línguas, esportes e diversão, eu estou desenvolvendo uma ação de violência contra ela. Toda vez que na minha relação marido e mulher, inibe, limita, diminui a capacidade do outro de se expressar como ser humano, como um todo, eu estou cometendo violência doméstica. Então a gente precisa começar a ter um olhar mais diferenciado, mais sensível, mais perceptivo para as questões de violência. Se a gente abre os olhos para a violência e observa, por exemplo, eu estava vindo para cá, estava me lembrando disso, para as questões do trânsito, Sim. não só os acidentes, mas pequenos avanços na faixa de pedestre, né? É uma afronta ao direito do pedestre. Estacionar, às vezes eu vejo meninos de 20, 30 anos estacionando em vagas para deficiente, eu fico perguntando qual é a deficiência dele, mas isso é um mundo lá fora. Dentro da nossa casa devia ser o local, por excelência, onde essas
questões não acontecessem. E a gente vê essas questões acontecendo e, como você diz, traz consequências que a gente não mede direito do ponto de vista psicológico para o desenvolvimento daquela pessoa. Vamos falar então agora um pouquinho sobre essas consequências, né? Quais que são as consequências que a violência doméstica ela pode trazer para uma pessoa? Se a gente pensar agora como o leque todo de violência doméstica, nós temos uma questão que a gente não, como eu disse, não tem uma estatística mostrando isso em toda a sua extensão. Mas você imagina o que é uma criança que ela é discriminada em sua casa. Não precisa apanhar necessariamente, mas para o irmão, quando chega aos 8 anos, para o outro irmão acontece isso, mas para aquele irmão, quando chega naquela mesma idade que eles tiveram alguns direitos, a esse é negado o direito de... Essa criança vai crescer sabendo que ela tem menos direito do que os outros. Essa criança pode desenvolver quadros ansiosos, depressivos e tem a dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. E eu estou falando de uma questão muito sutil, de uma educação, de uma família disfuncional, onde o amor e a atenção não é distribuído de uma forma igualitária entre os filhos. Agora, se você pular daí para uma criança que ela aprende que a resolução dos conflitos se dá por intermédio de pisas, de pancadas, de castigos físicos, como essa criança se coloca no mundo? Porque esse é o aprendizado que ela tem. Como é que agora eu que aprendi que toda vez que eu fazia alguma coisa que meu pai e minha mãe não gostavam, eu apanhava, como eu me coloco no mundo para resolver os problemas com a minha namorada, com a minha esposa, com o meu marido, com o meu colega de trabalho, com o meu chefe, com o meu subordinado? Como eu me posiciono no mundo se a minha educação veio montada desse jeito? Então a gente tem um leque de situações extremamente perverso e que se multiplica. E o esquisito disso tudo, Mara, é que as pessoas entendem que, por exemplo, bater nos filhos é normal. Né? Estão educando. Estão educando como se essa fosse a ferramenta de... Sim, estão educando. Para quê? Né? Para que lado vai a educação? Como se essa fosse a ferramenta por excelência. Se a gente passa disso, né, e vai para as outras formas de violência, por exemplo, nós vamos ter um quadro depois falando sobre direito do idoso, né? A exploração financeira do idoso, as famílias crescem vendo o vovozinho sendo explorado pelo filho ou pelo neto, explorado financeiramente, explorado afetivamente. Então a gente tem um leque enorme de possibilidades de violência doméstica com consequências deletérias para o futuro para o presente que está vivenciando e para o futuro de todos aqueles que participam daquela situação. E a gente começa a perceber o quanto que a educação, de fato, ela pode ser um diferencial, né, na vida da próxima geração, por exemplo. Sim, e a gente vem vendo uma questão que parece que nós estamos tendo uma cultura nesse país voltada novamente para as questões da violência, onde o cidadão comum está sendo convidado a resolver as suas questões pelas próprias mãos, onde a justiça tem sido colocada como segundo plano e novamente eu tenho que resolver as coisas que me agridem com minhas próprias mãos. Nós estamos novamente voltando a estimular a cultura da violência e não a cultura da paz. Gandhi tem uma frase atribuída a Gandhi, que ele diz assim, que não há caminho para a paz é o caminho. A gente tem que começar a exercitar a paz, começar a exercitar a resolução dos conflitos pela conversa, pelo diálogo, tolerar as nossas diferenças. Sim. Porque a gente vem na sociedade de intolerância. Então, eu não tolero o preto, eu não tolero o gordo, eu não tolero o magro, eu não tolero o alto, eu não tolero o homossexual, eu não tolero nenhuma diversidade. E aí parece que as pessoas todas têm que ser iguais a mim. Tem que caber naquela caixinha, né? E aí isso volta para dentro de casa e também dentro de casa, porque o exercício da tolerância começa dentro de casa. Como eu tolero o meu irmão que é diferente de mim, como eu tolero a minha irmã que é diferente de mim, como eu tolero o meu filho
que ele percorre um caminho que não é o que eu, como pai, sonhei para ele. E eu tenho que entender que as crianças, né, os meus irmãos, mas os meus filhos, eles têm direitos de caminhar por caminhos que eu nunca jamais sonhei na minha vida para eles, e entender que eu sou dono da minha verdade. E a felicidade dele depende do caminho que ele vai escolher para ele, depende dele. O meu padrão de felicidade, eu gosto de dizer que nós viemos aqui para esse planeta com vários objetivos, mas nós temos um objetivo muito importante, que é o objetivo de ser feliz, de se realizar plenamente como ser humano e alcançar o nosso padrão de felicidade no desenvolvimento dos nossos recursos e das nossas potencialidades. E são os nossos recursos e potencialidades, e não os recursos dos nossos pais, dos nossos irmãos, do que a sociedade entenda como um modelo e padrão. E nesse desenvolvimento eu tenho que ser aceito e tolerado desde que isso não seja deletério para alguém. Então, o exercício da tolerância, do entender que as pessoas são diferentes e é isso mesmo, e tolerar isso e acolher, é o caminho para a resolução dos conflitos através do diálogo, da compreensão e da cultura de paz. Foi muito bom, doutor, você trazer isso, porque a gente separou um vídeo falando sobre relacionamento abusivo, que é uma das etapas que leva à violência, vamos falar, doméstica, né? Sim. E aí ela fala nesse relato, foi um relato que viralizou na internet durante essa semana, de uma youtuber, que ela era casada e ela se separou, e as pessoas, nossa, mas por que você se separou? E ela nunca falou sobre isso, e aí, durante, acho que acredito que foi semana passada, ela divulgou esse vídeo falando que ela viveu um relacionamento abusivo. E uma das coisas que ela falava era exatamente isso, da tolerância, né? Que o outro não tolerava o jeito de ser dela. E por ele não tolerar, no caso específico, ela teve que mudar quem ela era para que não houvesse, né, tantos embates entre eles como um casal. E aí eu queria agora que a gente pudesse assistir. Vamos lá, vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa ver e para o doutor João também. Eu lembro muito bem do primeiro sinal, que foi quando ele fez shh. Aqui não é lugar pra você falar alto. Foi de shh, você não pode falar alto nesse lugar, pra você não pode falar na internet sobre feminismo. Então foi do controlar o volume da minha fala em certos ambientes, até controlar o que eu falava na internet. O começo também era assim, tipo, coma comidas diferentes, experimente mais, coma isso, coma aquilo, pra eu ouvir, eu não vou nunca mais comer perto de você porque você não respeita a comida. Isso porque eu tinha deixado garfo e faca no final da refeição em posições não paralelas. Ele meteu a mão no meu prato e falou, você não tem respeito pela comida, é por isso que eu não como com você, é por isso que eu não cozinho pra você, é por isso que eu não saio com você pra comer, porque você não tem educação. E aí, doutor João? Muito bom. Vamos falar de relacionamento, né? Isso. O tema pede. A gente tem um hábito na nossa cultura de falar de cara metade, né? A outra banda da laranja. Isso. E assim, não existe outra banda da laranja, não existe cara metade. A gente vai se construindo um ao outro à medida que o relacionamento evolui. E nessa construção, há que se ceder. As partes têm que ceder, porque ninguém foi feito para conviver com ninguém. A gente aprende, por amor, por carinho, a abrir exceções na nossa vida para estar com a outra pessoa. A questão é o limite dessas exceções, desses recuos no meu jeito de ser. Eu preciso recuar, mas eu não posso recuar ao ponto disso mudar a minha estrutura de ser. Se eu mudo meu jeito de funcionar a partir do outro, e esse jeito começa a me incomodar, eu preciso achar outro. Porque esse outro não me atende. Sim. Esse outro não dá conta de mim. O jeito dele funcionar não atende às minhas necessidades. Eu gosto de dizer que as pessoas não têm nem qualidades nem defeitos. As pessoas têm características. As que eu gosto eu chamo de qualidades, as que eu não gosto eu chamo de defeito. E aí a gente estabelece essa relação. E as minhas características e as características do outro que eu não gosto,
eu preciso saber, porque algumas são toleráveis e outras são intoleráveis. E se elas são intoleráveis e o outro é daquele jeito, eu preciso achar outro para me relacionar. Os relacionamentos abusivos, eles partem de um pressuposto de que eu não mudo e quem muda só é você, para se adaptar a mim. Novamente, uma questão onde o diálogo e a tolerância não estão presentes. E se eu entendo que só você tem que mudar, é porque eu entendo que eu sou perfeito. Olha que maravilha. Então, se eu sou perfeito, o mundo tem que se adequar a mim, inclusive você. E aí as pessoas começam a impor às outras mudanças inadmissíveis, que não fazem parte do viver das pessoas. Então, nós temos dois pratos nessa balança. De um lado, uma pessoa que se coloca como a certa, a perfeita, a que vai fazer o mundo girar em torno do seu umbigo. Sim. E do outro lado, uma pessoa que não se deu conta de quanto ela é importante na vida e que não pode tolerar isso há muito tempo. Porque isso tem um começo. E desde o começo, eu preciso entender que esse outro não dá para mim. Não é que ele seja uma pessoa que não dê para ninguém no mundo. Alguém vai se encaixar mais próximo a ele, mas é uma outra pessoa, não sou eu. E eu não dou para conviver com essa, sem ser diminutivo, com esse tipo de gente que tem esse tipo de comportamento que eu chamo de defeito. Com esses defeitos, eu não me afino com eles. Agora, há quanto tempo essa pessoa aqui está nesse relacionamento? Então, essa pessoa aqui precisa fazer terapia para organizar a cabeça dela e não se submeter a essas situações. Se estruturar para sair dessa relação ou se impor na relação, que às vezes não precisa sair necessariamente, mas se colocar de uma forma a ocupar o seu espaço naquela relação, para que o outro perceba que ele assim, né? Que ele é perfeito, mas aquela outra pessoa é perfeita também. Do jeito dela, né? Do jeito dela e de cada um, e tentar chegar num acordo. Mas se só eu recuo, se só eu desço, se só eu saio, não fica legal. E quando você entra num relacionamento mais abusivo do que o que ela comentou, a gente tem umas situações que a gente diz assim, você tem a relação, a pessoa, o abusador, sofre alguma agressão fora de casa, um aperto no emprego, perdeu o salário, o chefe chama a atenção, ele se irrita, ele desconta nessa pessoa a irritação dele. Sim. Mas aí ele não só desconta, ele além de descontar a irritação, ele passa um discurso de que aquela pessoa sabia que ele não tolerava aquilo. E a pessoa que foi agredida passa a esquisitamente defender o ponto de vista do agressor, do abusador. Olha como é curioso. Ele fez isso comigo porque eu deixei a roupa, eu não deixei os talheres bem alinhados e eu sabia que não era para deixar os talheres tão desalinhados. Então eu mereço isso. Repara que coisa horrível, né? Então ela compra o discurso do abusador. Aí o abusador também chega, leva flores, se arrepende, chora e a outra pessoa diz assim, tá, eu te perdoo até o próximo momento de crise que vai começar tudo novamente. E as pessoas precisam observar esses ciclos nas suas vidas, como vem se dando. Porque se você nota que você está dentro de um ciclo desse, procure um psicoterapeuta, porque está na hora de mudar de vida. Está na hora de mudar de padrão, está na hora de você se colocar de forma diferente nessa relação. E de forma diferente, novamente, não precisa necessariamente significar rompimento da relação, mas existe um espaço nessa relação que você não está ocupando e precisa ocupar. Uma aula, né? Maravilhoso demais. Muito obrigada, doutor João. Vou fazer o seguinte, para a gente fechar aqui essa entrevista, eu queria que o senhor reforçasse os pontos principais, né, que foram abordados aqui quando a gente fala de violência doméstica e deixar sua mensagem para o pessoal de casa que está nos assistindo. Nós temos direito de estar no mundo e desfrutar da nossa riqueza interna psicológica e do nosso potencial. Se alguma coisa diminui essa riqueza e diminui esse meu desenvolvimento, eu preciso estar atento porque eu estou aqui para ser feliz.
O caminho para a resolução dos conflitos é o caminho do diálogo, o caminho da conversa e o caminho da tolerância. Como dizia Gandhi, não há caminho para a paz é o caminho. A paz é o caminho. Doutor, quem quiser mais informações, quem quiser os seus contatos, como é que pode obter, como é que pode fazer? O telefone lá do consultório é o 3326-1421 e eu tenho um Instagram que é o Psiquiatria no Dia a Dia, que eu coloco à disposição para qualquer conversa, algum mais entendimento sobre isso. Muito bem, muito obrigada. Maravilhoso, muito bom sempre, tá? Obrigado. Bom dia. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, o programa continua. Daqui a pouco a gente está de volta.